Aleluia, meus irmãos, bom dia a todos. Deus dê graça a todos vocês. Estamos agora iniciando nosso período de estudo bíblico, o estudo baseado no livro Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza, né? Nós começamos os estudos na semana passada com o capítulo 1 e hoje vamos proceder no capítulo 2. O título desse capítulo é No princípio, o infinito principiou todas as coisas. O texto bíblico recomendado é o de Colossenses, no capítulo de número 1, versos do 15 até o 23. Eu vou fazer a leitura bíblica agora. Vou ler na versão NVI. E diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para representá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O objetivo da nossa lição de hoje é expor a visão profunda do autor da carta aos Colossenses a respeito de Cristo. E o versículo da semana é: Ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. A introdução diz assim: os escritores bíblicos foram homens e mulheres que olharam para os contextos nos quais estavam inseridos, escutaram as perguntas que deles emergiam e, a partir do conhecimento que tinham, expressaram suas respostas de fé. Nesse sentido, a criatividade e a liberdade com que elaboraram explicações e construíram seus argumentos são simplesmente inspiradoras. O autor da carta aos Colossenses, por exemplo, usando uma linguagem filosófica, política e religiosa do seu tempo, compõe um hino, Colossenses 1:15 a 23, no qual expressa quem para ele é o Cristo. Em nenhum momento ele faz uso de uma terminologia de gueto, incompreensível para os de fora da comunidade cristã. Ao contrário, seu vocabulário é comum, mas não superficial. Portanto, ele parte de onde as pessoas estão, levando-as às alturas, para que possam compreender seu pensamento a respeito do Cristo. Ampliando a visão.
Colossenses era um centro comercial na Ásia Menor, hoje Turquia. Era apontada como cidade especializada em produtos têxteis. As roupas ali fabricadas eram consideradas de primeira. Diante disso, para lá afluíam pessoas das mais diversas partes do mundo de então e, com elas, suas crenças, religiões, filosofias e superstições. É pois nesse contexto sincrético filosófico e grandemente esotérico que a comunidade cristã está estabelecida. É nele também que ela é chamada a manter-se de pé e ser testemunha de Cristo. Olhando o contexto para entender o texto. Em Colossos havia a crença de que as forças cósmicas, os anjos e os elementos fundamentais da natureza, terra, água, ar e fogo, eram capazes de influenciar no destino das pessoas. Naquele mundo tenebroso, o medo dos demônios, das forças ocultas, dos assombros misteriosos era combatido pelas religiões através de rituais, de práticas ascéticas, dos êxtases e de uma espiritualidade hierárquica e alheia à realidade. Naquele contexto, os cristãos colossenses estavam se deixando influenciar, adotando as mesmas práticas no entorno: circuncisão, capítulo 2, verso 11, guarda de sábado, de lua nova, Colossenses 2, verso 16, e culto aos anjos, Colossenses 2, verso 18. Como as religiões de mistérios predominavam naquela região, era também comum o ensino da existência de poderosos cósmicos espíritos, estrelas, sol, lua, cujos movimentos interferiam nas vidas e nos destinos das pessoas na Terra. Astrologia. Os adeptos dessas religiões também praticavam ritos de iniciação através dos quais recebiam visões, Colossenses 2,18, de um conhecimento especial que os faziam conhecer os segredos do universo. O que diz a Bíblia? É nesse contexto sincrético de medo de tronos, soberanias, principados e potestades, Colossenses 1,16 e 2,15, de adoração aos anjos, de crenças em tradições humanas, Colossenses 2,18, que Paulo desafia os colossenses para que se mantenham firmes em Cristo. Não há o que temer. Cristo é superior a todos eles. Por isso, seu hino, Colossenses 1, do 15 a 18, enfatiza que Cristo é a imagem do Deus. Ele manifesta e faz conhecido o Deus que ninguém nunca viu e nem pode imaginar. Mas é mais do que isso. No contexto de Paulo, dizia-se que uma imagem, eikon, participava da mesma substância do objeto que representava. Assim, Cristo, imagem, participa ontologicamente da mesma substância de Deus, ou seja, ele é o que reflete Deus. Isso também significa que Cristo está acima e é superior a todos os poderes do universo. 2. Do Deus invisível, imortal e que habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, ao ser humano, esse Deus que não se manifesta diretamente a seres inferiores. Com essa afirmação, Paulo deixa claro que o Deus invisível e incognoscível manifesta-se, é representado e torna-se visível em Cristo. Desta forma, tudo que de Deus se pode saber é revelado por Cristo. 3.
o primogênito da criação. Não, o primeiro a ter sido criado. Não o primeiro a ter sido criado. Os primeiros teólogos e teólogas da Igreja, séculos 2 a 5, diziam ser necessário diferenciar prototokos, primogênito, de protoctistos, primeiro a ser criado. Cristo é primogênito, o principiador de toda a criação, visível e invisível, conhecida e desconhecida, o único por meio de quem tudo veio existir. Por isso mesmo, ele é o cabeça do universo e da Igreja. Conclusão. O autor da carta aos Colossenses não foi um pensador de gabinete. Ao contrário, foi uma pessoa inserida na realidade do seu contexto espiritual, filosófico, político, religioso e social. Sua cristologia procurou levar o povo de Jesus a enxergar o Cristo que, além da imagem comum, para além da sua humanidade. E ao fazer isso, deixou-nos um legado que faz parte do fundamento da fé cristã. Isto é, foi o Cristo infinito quem principiou a criação de todos os universos, visíveis e invisíveis, conhecidos e desconhecidos. Ele também nos inspira a olhar para a nossa cultura, perceber as perguntas que aí estão sendo feitas e a buscar maneiras contemporâneas que sejam compreensíveis para apresentar o Cristo infinito. Para discutir, vivemos em um contexto científico, tecnológico, sincrético, plural e multicultural. Por outro lado, em pleno século XXI, boa parte da população, inclusive de cristãos, tem medo de demônios e das forças do universo. Nesse contexto, que imagens de Cristo são mais populares? Que perguntas estão sendo feitas a respeito de Cristo e como apresentá-lo nesse caldo cultural contemporâneo? Vou pedir a todos que deixem suas respostas por WhatsApp, no YouTube ou no Facebook do Corpo, para que possamos ter um momento de discussão. Na semana que vem estudaremos o capítulo 3, se Deus permitir. O título do capítulo é Aquele que principiou todas as coisas tornou-se infinito. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, te agradecemos pelo estudo bíblico, te pedimos, Pai Santo, revela mais do teu caráter e da tua essência para nós, para que possamos assim, Pai Santo, te conhecer melhor e poder andar de acordo com a tua vontade. Obrigado por tudo, abençoa o dia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.